Bom, meninos, ainda continuando na tentativa de ajudar vocês, né? Eu vou começar dando uma ideia para a parte de física também. Então, como a gente vai começar com física, vamos começar do início. O início, basicamente, são as leis de Newton, né? Bem, vocês devem lembrar, as leis de Newton são três, então a gente tem que começar pela primeira lei, a lei da inércia. Para que a gente não faça uma coisa assim tão chata, nós vamos aproveitar umas ideias e usar uns slides já preparados. Por exemplo, o que diz a lei da inércia? Aí vocês estão vendo uma figura que vai dar para vocês a ideia do que a primeira lei de Newton diz. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo tende a permanecer em movimento. Nós estamos no carro sentado e sentado lá no carro parece que estamos parados, mas o carro está se movimentando. E de repente tem uma batida, nós temos a tendência de continuar o movimento. Então é isso que a primeira lei de Newton diz. Em outras palavras, se você está em repouso, tende a permanecer em repouso, desde que não haja forças atuando sobre esse corpo ou se elas estiverem em equilíbrio. Quando você está sentado no carro, o carro em movimento, em relação ao carro, você está em repouso. Em relação a qualquer referência fora, você está em movimento. Quando ele fala a questão do equilíbrio, é a questão da balança, né? Força. Quando você senta numa cadeira, ela aguenta seu peso e não se mexe. De repente, se a cadeira tem algum defeito, ela quebra, força, ação, reação. Vamos ver isso mais detalhadamente. Então, nós temos o seguinte: a lei da inércia fica clara se você colocar figura. Você vai permanecer em movimento até que haja uma força contrária para falar. Se a velocidade será constante, nós temos movimento retilíneo. Quando a gente vai falar em retilíneo aqui, por enquanto, nós vamos usar mais Newton, vamos usar mais a inércia básica, não vamos nos preocupar ainda, por enquanto, com Einstein, quando ele botou outra ideia, né? Lembrando que nós estamos no planeta Terra. Então, retilíneo, nossa ideia de reta, às vezes pode sofrer algumas alterações. Vamos ver Garfield. Vocês já tinham visto Garfield? Garfield fala o seguinte, olha que bacana esse desenhozinho. Estou falando que eu estou em repouso. Não, ele está simplesmente conduzindo uma experiência científica. Aí o pessoal vai lá, ele está parado, parado, parado. Se não houver nada que possa alterar, estamos em repouso, certo? Olha já o próximo. Às vezes a gente não percebe que está em movimento. Será que ele está em repouso mesmo? Será que vocês estão em repouso agora? Lembre-se, vai depender muito da referência. Porque se você está no planeta Terra, a Terra está girando e rápido. Então, e temos movimento. Continuando. A ideia do carro, de novo, via. Mas uma mudança brusca para te lembrar isso. Se a Terra parasse por qualquer motivo, nós seríamos todo que está em cima dela lançados ao espaço. Aí só quando você percebe isso num carro, percebe isso, sei lá, você está andando de bicicleta, se a roda da frente da sua bicicleta trava, se a roda de trás trava, você consegue controlar. Se a roda da frente trava, nem tanto. Vamos lá. Será que a massa do corpo pode interferir? É óbvio. Quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia. Ou seja, maior a tendência que eu tenho de permanecer em repouso ou em movimento uniforme. A massa é uma das medidas da inércia. Ficou claro? O que é isso, professor? Vamos supor, vocês não conhecem metrô, mas alguns de vocês já andaram de trem, ônibus. Então, você está lá parado, ônibus cheio, metrô cheio, de repente ele começa o movimento. Você tende a permanecer em repouso. Volta ao normal.
Está lá andando, você está lá, bacana, ele para o movimento. Você tende a tentar, você tende a continuar. Então, essa é a grande ideia do que é o repouso e o que é o movimento e o que as massas interferem. Tá? Vamos lá. Por exemplo, vamos ver agora o motoqueiro. É a ideia do motoqueiro, que a moto está em movimento, salta, ele sai da moto e volta. É a lei de Newton. Ele está em movimento junto com a moto. Mesmo que ele se solte, ele continua o movimento. Aí ele vai lá e continua o movimento na moto. Ele tem um equilíbrio, consegue permanecer em movimento. Bacana, né? A mesma coisa, imagina um foguete. A Terra exerce uma gravidade, tende a puxar para baixo. O foguete tem que ir para cima. Lá no espaço, não tem nada que faça ele parar. Literalmente, se você soltar o foguete longe do planeta Terra, ele vai manter a velocidade constante, porque não tem nada para fazer ele parar. Mas para subir, ele precisa de uma força muito, muito, muito grande. Tá, então vamos observar a segunda lei da dinâmica. 3 conceitos básicos. Todo corpo precisa de uma força para se movimentar e precisa também de uma força para parar. Quanto maior for a massa, corpo maior deve ser a intensidade da força para poder variar o movimento. Aqui nessa parte de massa, depois eu vou rever o conceito que a gente tem direitinho, que é força. Eu vou colocar para vocês uma perguntinha básica que toma às vezes um conceito. Me lembrem disso. E quanto maior a variação de velocidade, maior a força. Tá? Vamos ver isso aí na prática, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar a seguinte situação. Você está com uma corda amarrada numa caixa de lixo puxando. Você exerce uma força na caixa, mas a caixa exerce uma força também. Se a caixa não se mover, significa que a força resultante, ou seja, se as duas forças estiverem iguais, a força que você puxa a caixa e a força que a caixa faz de volta, então não tem o movimento. Logo, nessa situação, nós não temos movimento, temos repouso. Se a sua força for maior que a da caixa, aí você vai ter movimento. E ela vai ser no sentido que você vai estar puxando. No sentido da força resultante, que é a referência. Legal? Vamos continuar. Não, professor, você falou que não tinha nada de fórmula. Aí, fórmula aí agora. Beleza, lembra lá que eu tinha começado a falar sobre peso, força, que a gente ia ter umas noções diferentes? Então vamos definir primeiro o que é força para a física. Força é medida em newtons, tá? A força ela depende de duas grandezas. Ela depende da massa, que é dada em quilogramas. A propósito, quando você sobe numa balança, você não mede o seu peso, você mede a sua massa, que é dada em quilogramas. Notaram o que eu estava falando? A sua massa permaneceria inalterada se você fosse daqui e pudesse se pesar na Lua, por exemplo. Só que lá na Lua, o seu peso seria 7 vezes menor. Por quê? A força é uma grandeza que ela depende da massa, que não se altera, e da aceleração, que se altera, a aceleração da gravidade. Aqui no planeta Terra, dá para você ter essa noção. Se você se pesar, vou subir numa balança, a gente vai continuar falando se pesar, mas se você subir numa balança ao nível do mar, subir numa balança do topo do Everest, você vai ver que seu peso vai mudar. Tá? Ao nível do mar vai ficar maior do que no topo do Everest. Uma diferençazinha pequena, mas ela notável. Mas vamos lá, continuando.
Olha o seguinte, pela lei fundamental da dinâmica, você vai ter repouso quando? Você tem que fazer uma soma vetorial. Já brincaram de cabo de guerra? Brincaram. Então imagina o seguinte, os dois times do cabo de guerra puxando e a corda não se mexe. Significa que a força resultante é nula. E nesse caso, você tem um equilíbrio estático. Se o corpo já está em movimento, ele vai continuar em movimento. Se você, que aí a gente chama de equilíbrio dinâmico, se o corpo está parado, ele vai continuar parado, certo? É mais ou menos o seguinte, quando você está andando de carro, por exemplo, o carro tem uma força que manda ele para frente, mas tem uma força que vai para trás, que é a borracha do pneu. É lógico que tem outras grandezas que a gente vai dar uma olhada mais para frente. Mas é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Enquanto a força permanecer a mesma, o movimento é uniforme. Se você tiver um acréscimo na força ou um decréscimo na força, uma força atuando a favor ou atuando contra, você desequilibra. E aí você tem ganho ou redução de velocidade. Em repouso, está tudo igual. Imagina o seguinte, você sentar na sua cadeira assistindo esse vídeo agora, você está em repouso. Se a cadeira quebrar, você entra em movimento. Por quê? Porque a força deixa de ser igual. Tá claro? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Um exemplo disso aí. Imagina um bloco, você vai descer uns tijolos de uma altura grande, telha. Talvez você já tenha visto o pessoal fazer isso aí. Você bota numa madeira, coloca a telha e ela anda sozinha. Por quê? Como você não tem o equilíbrio, você faz o peso do corpo faz com que ele ganhe velocidade. Então, se você deixar isso numa altura de 1 metro, ele vai chegar com uma certa velocidade. Se você fizer isso numa altura de 3 metros, ele vai chegar com uma velocidade muito maior. É a mesma coisa a pessoa saltar numa piscina. Ela saltar de 1 metro é uma coisa, saltar de 2 metros é outra. Dependendo de onde você vai saltar, mesmo que a água seja, abre aspas, mole, depois a gente vai falar disso em física também, eu preciso tomar cuidado como eu vou pegar água. Já tomaram uma barrigada? Pois é. A barrigada é um grande exemplo dessa segunda lei de Newton, tá? Uma outra forma de verificar isso é no movimentos circulares. Se você pegar um copo, fechar ele assim, encher ele de água, fazer um ganchinho, amarrar um barbante e girar, você consegue fazer o copo ficar de cabeça para baixo, desde que você não perca o movimento e a água não cair. É óbvio, né? Eu falei encher o copo, mas é bom que você não vai encher o copo. Mas você deixando água, você consegue girar por causa desse efeito que nós estamos vendo aqui. Dá uma observada. Tem uma força que puxa para dentro e uma que leva para fora, que é o que vai fazer o movimento. A gente chama isso aí de movimento circular. Você tem uma força central que tende a escapar e a outra para o sentido da circunferência. É mais ou menos da mesma forma que, por exemplo, o nosso planeta Terra. O planeta Terra quer fugir do Sol, mas o Sol não deixa. Aí ele vai com a velocidade, vai girando, girando, girando. Também funciona com a gravitação universal, entre outras coisas, tá? Se alguém já andou de montanha-russa, no looping da montanha-russa, a pessoa fica de cabeça para baixo e não cai. É óbvio, né? Se o carrinho parasse lá em cima, poft, todo mundo. Mas a própria velocidade do carrinho, mesmo se acabar a energia, ele não vai deixar o carrinho parar. Justamente por causa da segunda lei de Newton. Beleza, pessoal? E aí, vamos seguir em frente? Agora a gente vai conseguir começar a fechar as ideias. Vamos trabalhar com a lei da ação e reação, conhecida como terceira lei de Newton. Vamos embora. Essa é uma cena de Matrix, tá?
que ela é bem detalhada, mas aí você tem que o corpo, a força que surge no corpo, o resultado, tem uma força da mesma forma ao contrário. Se você bate em alguém, essa pessoa te bate também com a mesma força. É o chamado ação e reação. Vamos ver como fica isso de uma forma mais fácil. Ou seja, as forças trocadas em apenas dois corpos, elas têm a mesma natureza, ou seja, ambos têm o mesmo contato ou campo. Indiferente de atribuir a ação de uma à reação da outra. Nossa, professor, você disse que era fácil? Você ficou fácil? Não entendi nada do que você falou, professor. Vamos ver? As forças elas têm o seguinte, elas vão ter a mesma direção, horizontal, vertical, sentidos opostos, uma vai para cá, a outra vai para lá. Mas tem a mesma intensidade, o mesmo valor. Elas são aplicadas em corpos diferentes, portanto não se anulam. Tá ficando mais fácil. Vamos ver. Uma força ela não aparece do nada, sempre aparece nos pares. Por isso que você tem ação e reação. Aqui, ó. Quando você pega algo, a caneta está em repouso porque eu estou segurando ela. Estou exercendo uma força, mas ela exerce uma força. Se eu cancelar a força, a gravidade faz com que ela se movimente. Mas ainda tem reação, que é o que estamos colocando aqui, ó. Você pode ter relação gravitacional, relações elétricas ou relações magnéticas, tá? Vamos ver um pouquinho mais para frente. Quando você puxa o balde para cima, o peso do balde puxa o cordão para baixo. Já puxaram água do balde no poço? O peso é a força que você faz. Uma força que está em cima, um livro em cima da mesa. Se a mesa é plana, a força é a mesma. Por isso que o livro fica parado. Quando está inclinado, ele não consegue ficar. Se for muito mais pesado, ele escorrega. Essas são as chamadas por contato. Olha aqui uma coisa que vocês já devem ter visto. Ação, reação. Você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Um outro exemplo que eu posso dar é o jeguinho carregando uma carroça. O burro puxa a carroça puxa o burro com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Mas por que a carroça se movimenta? Tem que perceber uma coisa. O burro e a carroça não mudam de posição, tá? Eles não mudam. Mas o burro empurra o chão e o chão empurra o burro para frente. Como ele está junto com a carroça, e a carroça geralmente tem uma roda, mesmo se não tivesse, e a força dele, teoricamente, lembra quando você estava puxando lá o cesto de lixo? É maior que a reação, você tem um movimento. A ação empurra para trás, reação, o chão empurra para frente. Imagina a ação e reação do banquinho aí, se ele não aguentasse a menininha. Entenderam? Ficou mais claro? De novo, vamos usar os nossos gibis. Mônica batendo no Cebolinha. O Cebolinha está batendo no coelhinho. O foguete empurra. A explosão empurra o foguete. E leva de volta. É que nem uma bexiga. Você solta a bexiga, o ar sai da bexiga, empurra para baixo e a bexiga vai para cima. Ação,
reação. Entendeu mais ou menos como funciona, pessoal? Eu acho que aí deixou mais ou menos claro. Aí depois a gente vai começar com uns exercícios. Vocês podem fazer algumas perguntas, tá? E se quiserem perguntar, quiserem falar, nós estamos por aqui, vamos usar o Classroom. Um abraço. Vamos continuar aí, gente. Obrigado.